Nos ajude em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graças, paz, tudo bem? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando hoje mais uma imersão. Estou falando com vocês, estou vendo aqui, né? Mais uma imersão. Quero agradecer a cada um de vocês que chegou aí. Tia Neide, beijo, tia Nelly, tia Lucy, Deus abençoe. Manelzinho, opa! Rosimar, Kátia, Fernando, alguns que eu não falei o nome, eu peço perdão porque eu não consigo visualizar todos, mas muito obrigado por vocês estarem vindo, participando, né? Esse período que nós vamos realmente fazer uma imersão, cair de cabeça, mergulhar naquilo que Deus tem nos direcionado, que Deus tem falado conosco, amém? Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A pastora vai dar a saudação. Boa noite, pastor. Estava esperando o pastor parar aí, né, de falar. Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, onde nós estaremos aqui ligadinhos com Deus, em comunhão, mesmo distantes. Liliane Mesquita, um abraço, minha amada. Perdão. Manda um abraço pro Flávio. Mesmo distantes de corpos, nós estamos juntinhos de espírito para adorar e bendizer ao nome do Senhor. E que neste momento seja um momento de paz, um momento de renovo, um momento onde você estará ligadinho com o Espírito Santo de Deus, que você possa receber a palavra, a porção que você tem buscado em Deus, que você possa receber a resposta dele neste momento, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que a unção do Espírito possa vir sobre as suas vidas, porque esse é o nosso desejo, que a presença do Senhor seja abundante nas nossas vidas. Isso aqui é importante, amém, queridos? A paz, sejam bem-vindos, você que acabou de chegar também. Estamos dando início à nossa imersão, e você que futuramente vai assistir esse vídeo, que a paz do Senhor reine sobre a sua vida em nome de Jesus. Isso, aí eu vou te fazer um convite, né? Convite não pedido. A irmã Patrícia já chegou em São Paulo, saiu do Rio ainda há pouco, pegou avião, graças a Deus pela tecnologia, né? Já está em São Paulo. Cadu, Deus abençoe tua vida, meu cunhado. Mas eu vou te fazer um pedido agora, querido, tá? Nós já vamos iniciar a imersão, mas eu quero convidar você a compartilhar. Compartilhar no Face tem uma ferramenta, copiar link, que você copia esse link e você vai lá no Zap e você consegue colar esse link, né, no Zap, porque às vezes a pessoa acha que tem que se inscrever na página da igreja para poder assistir. Dessa forma ela vai assistir, e se ela sentir vontade, ela também pode se inscrever. E desde já vou até te pedir uma grande ajuda. Essa live daqui a pouco vai estar disponível, Cadu vai estar disponível também no YouTube. Só que não basta você só ir lá no YouTube e visualizar. Para que o YouTube entenda que
que essa live, se vai abençoar essa vida, assim como qualquer outras lives que a igreja faça, para que o YouTube entenda que é relevante, você precisa curtir. Então não basta apenas você compartilhar. Antigamente você tinha que se inscrever. Agora, além de se inscrever, além de compartilhar, você precisa curtir. É só lá, tem um símbolo de mais. Se abençoa a tua vida, se abençoa. Você chega lá e clica no YouTube, é o joinha, no YouTube. Pastor, qual é a página do YouTube? Nova Jerusalém Taquara. Nova Jerusalém Taquara. Depois, após o término dessa live do Face, ela vai estar lá. Se você quiser mandar para alguém, sai compartilhando e clica ali, ó, lá no joinha do YouTube. Nova Jerusalém Taquara. Deus abençoe tua vida, Augusto. Fique em paz, homem de Deus. Muito bom estar com vocês. Vamos lá, vamos dar início à nossa imersão. Já deu os avisos já, pastora? Não, quer que a gente dê os avisos agora? Pode dar. Amanhã, sexta-feira, teremos a nossa célula jovem a partir das 18 horas na Avenida dos Mananciais 995. Você que é jovem no Senhor Jesus Cristo, de 8 a 80, está convidado a participar conosco. Será um momento em que teremos a palavra do Senhor, um momento de descontração, um momento jovial. Então você, sua família, seu vizinho, seus sobrinhos, seus parentes, estão todos convidados. Esteja lá conosco a partir das 18h30, Avenida dos Mananciais 995. E sábado agora teremos o nosso estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro de Mateus e será ministrado pelo abençoado pastor Márcio. Então não perca. Sábado agora às 16 horas também na Avenida dos Mananciais 995. Você é o nosso convidado. Ainda 100% gratuito. 100% gratuito. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, começamos pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E nós começamos no Evangelho de Mateus. E sábado agora será o capítulo 8, 9 e 10 com o pastor Márcio. Quero incentivar você a estar conosco lá, Avenida dos Mananciais 995. Precisamos estudar a palavra, estudar a Bíblia, para que possamos entender principalmente o que Deus está requerendo da igreja nesse tempo, nesses dias. Então abre a sua Bíblia, querido, no livro de Efésios. Tá, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17. Vamos lá. Para você que está chegando agora, ainda não viu, tá? Eu vou colocar para você aqui agora, ó, nos comentários, qual é o tema e o versículo chave, tá? De hoje, dessa imersão. O tema dessa imersão é: Deus merece o melhor de você. Eu vou repetir porque é didático. O tema de hoje é: Deus, Ele merece o melhor de você. Concorda comigo, pastor? Concordo. Deus, Ele merece o melhor, o nosso melhor. Ele deu o melhor dele para nós. Justo. Deus, Ele não faz barganha. Que fique bem claro. Paz, Wander, a saudade, Wander. Que fique bem claro. Deus, Ele não faz barganha. Eu vou repetir para você poder gravar isso. Deus, Ele não faz barganha, mas Ele honra. Deus, Ele honra o sacrifício. Deus, Ele honra o esforço. Deus, Ele honra o comprometimento, né? Efésios 5, do verso 15 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou usando a versão NVI. Olha quem apareceu. Jaque! Oi, Jaque! Ó, beijo, Jaque! Manda abraço pro Richard. Fala que nem o pastor Manuel. Eu tô subindo, você que tá sumida. Aparece, Jaque, amamos vocês. A gente sente falta do que é bênção, e vocês são bênção. Tá? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, abençoa a tua palavra, fala conosco, se revela. Em nome de Jesus,
toma a frente, que lares agora sejam alcançados, que vidas agora sejam alcançadas e tocadas pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Paz, Duda, Deus abençoe tua vida, Duda. Manda abraço pro Davidson, não é? Pra Ana Clara, Samara, Samuelzinho, manda para todo mundo, Jesus. Vamos lá, amados, essa palavra o apóstolo Paulo, ele escreveu. Primeiro precisamos entender que a carta aos Efésios também é uma das cartas de prisão que o apóstolo Paulo escreveu, não é? Pastor Emília, Deus abençoe tua vida, minha amada, em nome de Jesus, tá, minha tia? Paz. Para que a gente possa entender, a carta aos Efésios também é uma das cartas de prisão. E quando o apóstolo Paulo ele fala, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. O que eu aprendo aí? Nós precisamos entender. O apóstolo Paulo está falando sobre uma palavra-chave chamada tempo. Deus, ele é o dono do tempo. No livro de Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Nós não conseguimos controlar o tempo. Nós não conseguimos dominar o tempo. Porque Deus, ele é o dono do tempo. Aqui nós só administramos aquilo que Deus coloca na nossa mão. Concorda comigo? Então, nós sabemos que Deus ele é o dono do tempo. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo para ser cuidadoso com o tempo que eu estou vivendo. E ele vai dizer, não vivam como insensatos. Sabe, o que eu vejo? Que às vezes nós gastamos todo o nosso tempo, todo o nosso dia. Às vezes, talvez você tá aí, vai concordar comigo. E você chega no final do dia e fala assim, poxa, o dia hoje não rendeu. O dia hoje não consegui fazer nada do que tinha que fazer. Porque não é que o dia não rendeu, é porque houve a má administração do seu tempo. Sabe, às vezes pode parecer uma coisa meio boba, mas é algo muito simples. E o reino de Deus é simples, né? Mas é algo extraordinário. Porque se eu não consigo administrar o meu tempo, eu não consigo primeiro fazer o que eu tenho que fazer. Qual é a minha prioridade? É buscar primeiro o reino de Deus. Eu acordei, bom dia Espírito Santo, lê um versículo, lê um capítulo, tá? Você se aprofunda, olha, agradece a Deus. Depois você vai fazer o que tem que fazer. Aí tem aquelas pessoas que acordam meio-dia, aí vai tomar café para depois poder almoçar 5 horas da tarde, né? Conheço 2 pessoas que já fizeram muito isso. Vai almoçar 5 horas da tarde, para depois ir jantar quase meia-noite. Aí vai dizer, o tempo não rendeu, o dia não rendeu. Por quê? Foi a má utilização daquele tempo. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? Em dias maus, tá? Além de nós temos que administrar o tempo sempre, mas principalmente nos dias maus. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? Um tempo de dias maus. Nós temos que administrar o nosso tempo e cuidado para você não interpretar de uma forma errônea. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Que todas as oportunidades são essas? É a oportunidade que nós temos para nos aproximar de Jesus. Essa pandemia, eu costumo falar lá na nossa casa, a pandemia revela muita coisa, né, pastora? E uma das coisas que a pandemia veio a revelar é que o povo de Deus precisa se aproximar mais do seu Pai. A diaconisa Alcilene e o diácono Manel pregaram na quinta-feira, falaram sobre Jó, na terça, perdão, falaram sobre Jó. Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. Só que uma coisa, eu estava conversando com ele depois, uma coisa da fascina, porque quem apresentou Jó foi Deus, que apresentou Jó ao inimigo das nossas almas. Lembrando que o diabo, o intuito dele é matar, roubar e destruir. E ele apresentou, esse é meu servo Jó, servo bom e fiel. Deus conhecia Jó, mas Jó ainda não tinha se aproximado de Deus o tanto que era necessário. Porque ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. Meu amado, nesse tempo mau que estamos vivendo, tempo de opressão, tempo de dúvidas, tempo de medo, tempo de falta de esperança, o que eu, a pastora, o que nós podemos fazer? A igreja do Senhor precisa se aproximar de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, nós precisamos nos aproximar de Deus, não somente quando tudo está bem,
A gente tem que se aproximar de Deus quando tudo está bem, quando tudo está ruim, quando a estação é favorável, quando a estação não é favorável. Nós temos que estar próximo de Deus, porque quanto mais próximo de Deus, mais eu me pareço com Ele. E quanto mais eu me pareço com Ele, mais eu reflito a glória dEle na minha vida. Verdade. Lá em Salmos 90 vai dizer... ensina-me a contar os dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Um coração sábio se alcança na aproximação de Deus, é na presença do Senhor. Então, quanto melhor, quanto mais eu busco a sabedoria de Deus, melhor nós vamos administrar o nosso tempo. Nós não vamos desperdiçar. Nós vamos aproveitar essa oportunidade cada minutinho que a gente tem ali disponível, de estar ali fazendo uma oração, de fazer uma leitura bíblica, de buscar conhecimento, porque é importante buscarmos conhecimento da palavra do Senhor, um estudo da Bíblia. E a gente precisa essa oportunidade que Paulo estava falando. São as oportunidades que nos aparecem de estarmos ali, clamando, buscando, lendo, orando. E a gente precisa entender também. E aí, Igor, Deus abençoe tua vida, filhão. Tá? Manda um abraço aí pra família, em nome de Jesus. Se tiver com o Moacir, manda um abraço pro Moa, por favor. Tá? Uma das coisas que a gente começa a ver, a entender, isso que a pastora falou de sabedoria. O apóstolo Paulo, a partir do verso 15, ele deixa claro uma grande verdade. Até rascunha aqui, que só tem duas formas de viver. Eu vou repetir para você poder gravar. Só tem duas formas de viver. Independente de pandemia, porque nós falamos até domingo lá na nossa casa, que sempre ocorreram e sempre ocorrerão situações para poder desestruturar e abalar a igreja. Mas a igreja do Senhor sempre vai permanecer de pé em nome de Jesus. Só que, guarda o que eu vou falar para você, só tem duas coisas de se viver nessa terra. Ou você vive sabiamente, ou você vive tolamente. Ou eu sou sábio, ou eu sou tolo. Eu preciso entender isso. Por quê? Quando ele fala que não seja tolo, tá? É no emprego do nosso tempo. O emprego do nosso tempo e no nosso modo de vida. Quando eu emprego o meu tempo da forma correta, aleluia, eu não sou tolo. Quando eu emprego o meu tempo, o meu estilo de vida, a minha forma de viver é única e exclusivamente voltada para o reino, eu não perco tempo, eu não sou tolo, eu não sou enganado. E aí eu vou falar algo que talvez vai dar um nó na sua cabeça, mas é real. Quando eu me dedico única e exclusivamente para Deus, eu consigo discernir a voz que eu ouço. E nesse tempo, muitas vozes têm se levantado. Vozes para te botar para cima, vozes para te botar para baixo, vozes que estão abalando a tua estrutura física e emocional. Mas a palavra do Senhor vai dizer que as minhas ovelhas ouvem e conhecem. Ouvem e conhecem, ouvem e conhecem, não é somente ouvir. Eu preciso conhecer a voz do bom pastor. Então nós precisamos tomar muito cuidado para esse tempo que estamos vivendo, porque muitas vozes estão sendo levantadas que estão fugindo da verdade. Agora nós precisamos também levantar a mão para o céu, orar por pastores, pastoras, ministérios que estão sendo levantados, erguidos com a poderosa mão de Deus, que pregam e que vivem a verdade e nos instruem, pastora, a buscar uma vida de sabedoria em Deus. Porque quando temos sabedoria em Deus, fazemos as escolhas certas e tomamos as decisões corretas. Às vezes nós estamos numa zona de conforto, que é muito fácil você chegar e falar assim: pastor, olha para saber o que eu faço, pastor, olha, eu acho isso lindo, e para mim é questão de honra, para mim é questão de bênção ouvir isso da ovelha. Mas eu vou falar para você, o pastor vai orar, o pastor vai pedir em Deus, mas assim como Deus fala com o pastor, Deus também fala com a sua vida. Você precisa sair da sua zona de conforto e começar a agir de uma forma sábia. E começar a pedir a Deus sabedoria para entender qual é a voz que você está ouvindo. Qual é o caminho que você tem que trilhar. Porque as decisões, tá? As decisões, quando elas são vindas de Deus, aconteça o que acontecer, mas o final é sempre vitória. Quando as decisões, as escolhas são feitas em cima da nossa alma, em cima do nosso desejo natural. Por quê? Você chega no final do ano,
Eu aprendi isso lá com o pastor Manuel. Você chega no final do ano, né? Nós dobramos o nosso joelho na virada de ano, oramos pedindo a Deus pelos pedidos, né? E qual é a nossa oração? Senhor, no ano de 2000 e pouco, eu quero um carro, uma casa. Você começa a orar em cima da sua necessidade natural. Você começa você apresenta os seus pedidos em cima daquilo que a sua alma, que o seu coração anela, que você necessita naturalmente falando. Agora, quando você começa a orar, Senhor, traz a existência o que tu queres para mim. Me mostra qual é a decisão que eu preciso, é a escolha que eu tenho que fazer nesse novo ano. Meu amado, tudo começa a mudar. As coisas que estavam tapadas começam a ser abertas. A cegueira espiritual sai, a glória de Deus começa a entrar. Quer falar alguma coisa, pastor? Quando a gente consegue utilizar o nosso tempo, né, de forma correta, com cuidado, a gente consegue ter discernimento. Porque se a gente não organiza o nosso tempo, a gente vai estar sempre na agitação, a gente vai estar sempre na correria, a gente vai estar sempre atropelando as etapas, os processos. Pulando etapas, né? Pulando etapas, para que a gente possa conseguir colocar em dia, de qualquer jeito, Posso fazer aquilo um que adendo? ficou. Pode. Vai acabar pulando etapa e querer fugir do processo. Eu ia chegar lá, mas bem, não. Quando eu... Querido, não fuja do processo. Não fuja. Não fuja dos processos. Se Deus botou, é para que nós possamos passar por esse processo, para que possamos conhecê-lo mais e mais, nos aproximarmos mais e mais de Deus. Quando a gente tem o nosso tempo organizado, a gente tem a nossa vida organizada, a nossa vida de forma clara. Então a gente, com isso, a gente consegue dar o nosso melhor a Deus. A gente vai conseguir sempre extrair de nós o melhor para o nosso Senhor. Então tudo que nós formos fazer, nós vamos fazer da melhor forma possível. Nós estaremos sempre dedicando ao Senhor de forma clara. Por dois motivos. Um, que vai estar tudo organizado. Então você consegue fazer as coisas com calma. E outra, você tem aquela paz de espírito. E você consegue ter clareza para ouvir a voz do Espírito Santo. Na calmaria. Na calmaria, na tempestade, no vendaval. A gente consegue ter a sensibilidade de ouvir e discernir que é o Espírito falando conosco. Quando o apóstolo Paulo fala de sabedoria, a palavra do Senhor fala que buscai primeiro o reino. Não é pecado isso que eu vou falar agora, mas nós precisamos saber o momento certo para empregar isso. Porque a maioria dos desejos e da administração do nosso tempo são feitas em cima de desejos e de administrações terrenas. Sim. Mas a palavra vai dizer, buscai primeiro o reino. Eu posso desejar coisas terrenas, eu posso trabalhar para ter coisas terrenas, eu posso dobrar o meu joelho no chão, fazer propósitos, jejuar, subir no monte, para que Deus, se for da vontade dele, me conceda coisas terrenas. Mas a palavra é clara, busca primeiro o reino. Um sábio, o tolo, é aquele que busca primeiro as coisas terrenas. O sábio é aquele que foca naquilo que é eterno. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aí não é para você bater no peito e falar que eu sou sábio, não. Porque quando você busca a sabedoria, você entende que junto com a sabedoria vem o temor. E junto com a sabedoria e o temor, carrega na maleta uma palavra chamada humildade. Humildade. Então eu preciso entender, que é um dos degraus, né? Um dos degraus que nós temos lá na nossa igreja, a questão da humildade, que nós precisamos entender o momento que a gente está vivendo. O nosso tempo não pode ser determinado em cima de desejos de coisas terrenas. O nosso tempo precisa ser determinado primeiro em cima de coisas espirituais. Por isso, primeiro Deus, por último eu. Primeiro as coisas do alto, querido. Primeiro as coisas do alto, as coisas do reino. Tá? E por último, até mesmo, quando fala que a língua incendeia uma cidade, lá das cartas de Tiago, está falando que às vezes nós usamos a nossa língua erroneamente. Por quê? Porque estamos olhando para as coisas terrenas.
Quando eu olho para o reino, eu não critico, eu oro. Quando eu olho para o reino, quando eu foco o reino, eu não divido, eu multiplico e somo. Você está pegando aí em teu espírito? Guarda isso. Quando o meu tempo é voltado para as coisas do reino de Deus, para a cultura do reino que vem lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o que acontece com a minha vida? Eu não multiplico, eu não divido e nem subtraio, eu multiplico e somo, porque eu me torno não multidão, agora eu sou discípulo. O discípulo, quando Jesus falou, ide por todo mundo, Jesus estava falando, vai, multiplica, 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 multiplica. Jesus não falou divide, divide, não, porque quem faz isso é o diabo. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Não. E Salmos vai dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em o quê? Comunhão. Comunhão. Então eu preciso entender que como discípulo, como agente de multiplicação, como carta viva de Deus que somos, nós precisamos multiplicar e somar. E isso só acontece se o nosso tempo tiver voltado 100% para a cultura do reino de Deus. Para o reino de Deus. Porque quando não está voltado para o reino de Deus, a gente perde. E uma das oportunidades que a igreja está perdendo é de se aproximar mais a Deus. Minha sogra mandou uma mensagem essa semana no Zap. Eu guardei e até no estudo nós estávamos falando sobre isso. Isaías 35, verso 4 e 1 Tessalonicenses também fala sobre isso. A questão de que Jesus está vindo. Ele virá. Querido, ele virá. Não deixa para colocar o teu tempo totalmente para Deus quando ele chegar, não. Ele virá, Jesus está voltando. O tempo está diminuindo. Hoje a irmã Patrícia estava aqui e eu só passei, peguei assim por alto a conversa dela com a tia Silene, e ela estava falando assim, que o que está acontecendo hoje? Muitas vozes estão se levantando e muitos tá com a palavra na mão, sabe que está errado, mas prefere ir pelo aquele caminho que outros dizem que é certo, porque nós fomos chamados para falar a verdade, para pregar a verdade. Por quê? Porque o amor de muitos, a Bíblia diz, vai esfriar. E nós vemos pessoas que estão, pessoas de igreja, ó, que está com a boa esfriando. Pessoas antigas, pessoas novas, que está se deixando levar pelo tempo. Está perdendo, está tirando o foco do altar e colocando foco em coisas terrenas. Esse é o tolo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, haja, trabalhe ardentemente, intensamente nos tempos, nos dias maus. O que o apóstolo Paulo está falando? Trabalhe para Cristo. Pregue o nome de Cristo, viva intensamente a cultura do reino, mesmo nos tempos, nos dias maus. Porque os dias podem ser maus, o caos pode estar instalado, o dia pode ser sombrio, o governo pode estar totalmente desequilibrado, mas o reino de Deus permanece a mesma coisa. O controle nunca saiu, nem nunca sairá das mãos do Criador. Agora eu como carta viva, preciso focar nessa palavra e levar, porque eu sou um agente de multiplicação. Jesus vai dizer, ide, vai, mostra para o mundo que a administração do tempo correto não é focado nas coisas terrenas, mas sim das coisas que vêm do alto. Porque aí quando nós entendemos isso, eu lembro lá da Abacuque que vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça, pelo fato de eu estar olhando focado nas coisas do reino, eu vou andar em lugares altos. Eu vou andar. Abacuque, ele estava liberando essa palavra de autoridade para ele mesmo. Você que nos assiste em casa, pega essa palavra e libera para a tua vida. Ainda que nada aconteça, independente de vacina, de auxílio emergencial, independente do caos que está instalado no mundo, porque isso é algo mundial, você vai andar em lugares altos, porque quem te promove não é o homem, quem te promove é o Criador de todas as coisas, que é Deus Todo-Poderoso. Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. Então nós andaremos em lugares altos. A igreja não será abalada. A igreja não será destruída. Por quê? Porque a igreja é impulsionada pelo cabeça.
A igreja é impulsionada pelo Todo-Poderoso Deus que está vivo. Ele está vivo e Ele está voltando. Jesus está voltando. Precisamos entender essa verdade. Que aí, pastor, então foi embora. Já tá Meu indo, pai. né? Quando a gente fala sobre moderação na busca, né, das coisas materiais, é porque a gente tem visto que dentro da própria igreja ainda existem cristãos perdidos. Perdidos não na questão de salvação, mas no sentido de que não encontrou ainda o seu lugar, não encontrou o seu propósito no reino de Deus. E os dias estão abreviados, como o pastor falou. Cristo logo breve vem, Ele está à porta aí de voltar e a gente não pode bobear. A gente precisa estar com as nossas botijas cheias. Nós necessitamos sim estarmos ligados e atentos. E se a gente não moderar na questão de busca do bem material, como ele falou, não é pecado, a gente necessita para viver, mas a gente precisa moderar, dar mais valor às coisas eternas, porque essas não passarão, essas permanecerão. O que vai passar é aqui essa vida, porque nós somos peregrinos. Então a gente precisa dar uma prioridade e uma importância maior para as coisas eternas, porque nós não podemos vacilar. Precisamos estar atentos, precisamos estar cheios da unção do Senhor, do óleo de Deus, para que a gente não fique para trás, perdidos, sem sentido. A vida do cristão no reino de Deus, ela tem um propósito, que é propagar o reino, é multiplicar o reino, é se importar que almas sejam resgatadas para que possa estar no mesmo propósito, porque a palavra de Deus vai dizer que todos precisam ouvir a palavra, mas muitos ainda necessitam. Necessitam. E a falta, as pessoas não estão ouvindo por culpa nossa. Quando eu falo culpa nossa, é culpa nossa, da família de Deus. O que acontece? Nós nunca vivemos um tempo de caos, mundialmente falando, que estamos vivendo. Nós nunca vivemos um desequilíbrio na economia mundial como está sendo vivido. As pessoas estão tão fragilizadas que é o momento ideal. É o momento em que elas vão estar mais sensíveis para ouvir a palavra. E o tema da imersão de hoje é Deus merece o melhor de você. Nós precisamos, querido, a igreja inteira agora. O fato da igreja ficar aberta ou fechada não é a luta da igreja, não é por questão financeira, que muitos falam. Eu ouvi um homem em que eu respeito a sua posição natural, mas um homem que sem fundamento em Deus falou uma inverdade, falou que a igreja só quer a porta aberta para poder ter dinheiro. Não, querido. O Deus a quem nós servimos é o dono do ouro e da prata. Ele, com a igreja fechada, ele dá o dinheiro. Com a igreja aberta, ele também dá o dinheiro, porque é ele que toca nos corações e impulsiona a entregar a oferta, a entregar o dízimo. Que Provérbios 3,16 fala daquilo que, quando nós entregamos com a mão direita, o que nós recebemos, quando entregamos com a mão esquerda, o que recebemos. E nós precisamos entender que o momento agora é um momento de dores, e a igreja precisa estar aberta, porque a igreja é a porta do céu. A igreja é o local onde as pessoas que estão desesperançosas verão que a esperança está viva e é Cristo. Por intermédio da igreja, a voz que está calada, que é a voz de esperança, que é a voz de dar direção, que é a voz de dar destino, por intermédio da vida da igreja viva, da porta aberta, a voz será ouvida. E nesse tempo de dores, nós precisamos dar o nosso melhor. Temos que nos esforçar. Nós não podemos ser reféns do medo. Respeitamos sim todas as decisões corretamente. Nada de aglomeração. Tem que estar com a máscara, tem que estar com álcool, precisa. Mas eu preciso entender que eu não posso ficar refém do medo. Sabe, pastor, quando eu fico refém do medo, eu acabo ficando doente. E tem pessoas que ficam tão doentes com esse negócio, tão doentes, que acaba esmorecendo na fé. E essa semana a gente estava conversando a necessidade de ir à igreja. A palavra do Senhor fala que você deixa claro, a palavra é revelada, que você não vai, você vai para a igreja com um propósito. Quando eu vou para a igreja, eu vou com o propósito de construir a minha vida em Deus.
E o fato de eu ir à igreja, eu estou querendo construir a minha vida, a vida da minha família, a vida dos nossos filhos em Deus, construir, preservar a minha família. Eu quero isso como? Indo à igreja, buscando a comunhão dos santos. A palavra fala, ir à igreja, o fato de estar junto é a comunhão dos santos. Aí quando eu me privo de ir à igreja, eu estou falando daqueles que não podem, aqueles que podem, perdão. Quando eu me privo de ir à igreja e dou lugar ao medo, cadê a comunhão dos santos? É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Qual é a bênção que você precisa hoje, querido? Eu quero incentivar você a estar em comunhão com a sua igreja local. Eu quero incentivar você a estar em comunhão com a igreja mais próxima da tua casa. Pastor, eu não posso sair dentro de casa, então não saia. Mas esteja em comunhão online. Mas em comunhão mesmo, não é ficar deitada no sofá para assistir um culto, não. É reverência. Pega a sua Bíblia, põe uma roupa bonita, tá com perfumão, capricha na maquiagem, no look. E vai, senta, adora o nome do Senhor. Faz da tua casa a tua primeira igreja. Que a mesma atmosfera que é gerada no altar das igrejas que pregam e vivem a verdade, seja uma atmosfera maior ainda na tua casa. Eu estava conversando com a diaconisa Sandra, ela estava falando do culto, nem te falei, perdão, esqueci. Ela estava falando do culto, e lá no culto ela falou assim, poxa, meu sobrinho, eu estava em casa, e quando a Patrícia, minha sobrinha, começou a cantar aquela música, Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus, eu comecei a me mexer, a pipocar lá. Ou seja, a atmosfera que estava na igreja foi para a casa dela. Você está me entendendo, meu amado? Se nós dermos o nosso melhor para Deus, não vai ter Covid que vai segurar a presença de Deus, que vai impedir a presença de Deus. Não vai ter doença nenhuma que vai impedir a presença de Deus. Em nome de Jesus. Porque a presença de Deus, ela sempre estará aonde o filho estiver, porque o pai não abandona o filho. Agora, a manifestação da presença depende daquilo que estamos dispostos a dar para ele. É a nossa resposta. É a nossa resposta. Amém? Dando continuidade, pastor, olha para mim, Efésios 5,16. A gente já está finalizando, Efésios 5,16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade, meu amado. Você já aproveitou? Vou te dar um exemplo nosso, meu. Hoje eu chorei com Deus. Devido à pandemia eu estou sem visitar uns pastores que são amigos nossos. E hoje eu fiquei sabendo que a sogra desse pastor, muito meu amigo, ela veio a óbito devido à Covid. E quando eu liguei para ele, eu pedi perdão a ele. Não por não estar perto devido ao momento, mas perdão por não ter ligado antes, por não ter mandado uma mensagem, tá? Sabe, querido, a gente precisa entender que mesmo nos dias maus, a tecnologia nos aproxima. Glória a Deus para a tua vida. A tecnologia nos aproxima. Usa o Face, usa o Instagram, usa o TikTok, né? Usa o TikTok, a Monique TikTokeira. Usa o FaceTime, usa o Zap, o Telegram. Usa as ferramentas para te aproximar. Seja um agente de multiplicação. Pega um culto, essa live, por exemplo, dispara para alguém. Você ouviu a live do apóstolo Luiz Hermínio, do pastor André Valadão, esqueci o nome dele, Fernandes, da Devec, de qualquer outra igreja aí que prega e vive a verdade, falou com você, você chega e compartilha. Porque você não está indo presencialmente, mas hoje a tecnologia consegue fazer você se aproximar e levar uma mensagem. Você começa, quando você faz isso, você não está fazendo isso para buscar aplausos, nem para buscar seguidores, muito menos elogios. Você está fazendo isso para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Deus, Ele merece o nosso melhor. Deus, Ele merece o nosso melhor. Então, meu amado, a partir de hoje, ao invés de a gente ficar murmurando, vamos começar a ser agente de multiplicação. Vamos começar a nos mover. Porque o céu está em movimento. Mas vamos nos mover na forma, na velocidade da visão do reino de Deus. Sabe, quando eu falo isso, é porque eu estava lendo uma história que a Bíblia diz que Davi,
ele, quando chegou para Saul, e ele foi correndo para enfrentar Golias, a Bíblia deixa claro que ele foi de um jeito que chamou a atenção de Saul. A cada espaçada que ele dava correndo, ele não corria como uma pessoa normal. Sabe aquele olheiro de futebol? Quando o jogador, ou futuro jogador, ele mata a bola no peito, ele sabe matar no peito, ele chuta com o peito de pé e não de bico, com bico, o técnico, o olheiro já sabe que não tem futuro. Então Saul, ele viu que Davi, ele corria de uma forma diferente. Mas como é que me prova isso, pastor? Biblicamente falando, Saul, ele vai conversar com o capitão, o general dele, e pergunta assim, ó, você conhece aquele jovem? Por quê? Para poder se mover daquele jeito, não era qualquer um. E o general, que Saul era um grande guerreiro, um general que era lado a lado com Saul, não conhecia Davi. Ou seja, se todos, para se mover daquela forma, tinham que passar pelo um treinamento, e Davi não passou, como é que ele se moveu daquela forma? Simples. Atos deixa isso simples. A palavra de Deus no livro de Atos vai dizer que nós existimos nele, nos movemos nele. Então, querido, você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai usar a habilidade que você tem para que o nome dele seja glorificado. Deus vai usar o teu temperamento da forma, seja sanguíneo, seja o que for, colérico. Deus vai usar o temperamento que você tem para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos aprender a nos mover nele. E isso só vai ocorrer quando eu der o meu tempo todo para o reino. Porque Deus, ele é ciumento, querido. A palavra de Deus vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele não quer parte do teu tempo, ele quer todo o teu tempo, dá tudo para ele. Mas pastor, se eu der todo o meu tempo, como é que eu vou viver na dependência dele? Então dá tudo para ele, dá todo o seu tempo para ele. A gente já está finalizando. É porque Deus deu habilidade a cada um, né? Cada um tem um dom específico, mas todos possuem um dom especial, uma habilidade especial para propagação do reino do Senhor. Porque quando ele vai falar, ide e pregar o evangelho, ele não falou, você vai pregar o evangelho, não, ele falou, ide para todos nós. Então, com certeza, você é um agente multiplicador do reino. Então utiliza as ferramentas que Deus tem dado nas nossas mãos. A internet não tem só coisa ruim, não. A internet, ela tem o seu lado bom e ela precisa ser utilizada como ferramenta para propagação do nome do Senhor. E aí, para a gente já finalizar essa live, eu quero falar agora sobre o pecado. Quando eu ofereço o meu tempo para Deus. Porque quando eu não ofereço o meu tempo para Deus, eu acabo pecando. Por quê? Vamos entender, o problema não é escrever aqui, eu vou ler para que vocês possam assimilar da melhor forma possível. O problema está no que fazemos ou no que deixamos de fazer nos dias que o Senhor nos dá para viver. Pecado não é só o mal que fazemos, mas também o bem que deixamos de fazer. Eu achei essa definição fantástica. Pecado não é só o mal que fazemos, mas também o bem que deixamos de fazer. E quando eu falo a palavra bem, ela está se referindo ao Deus, ao nosso Deus, que nos pede e nos diz o que tem que ser feito. Os mandamentos. Quer falar dos mandamentos, né? O mal é tudo aquilo que ele nos manda evitar. E se nós não observarmos essa verdade, a gente não vai conseguir abençoar pessoas. Quando eu entendo os mandamentos são instruções, Deus está falando, ó, se você fizer isso, você vai estar mais próximo de mim. Deus quer que você viva, Deus quer que você se alegre, mas você só pode dar o melhor para Deus, para Ele, se você viver os mandamentos. E principalmente o principal, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ame o Senhor. E o melhor jeito da gente entender isso e aceitar isso para poder servir a Deus é nós entendermos que fomos criados para servir a Deus. Nós não fomos criados para ter riquezas naturais. Nós não fomos criados para conseguir status. Nós não fomos criados para viver em cima
Não, nós fomos criados, gerados para servir a Ele. A palavra do Senhor vai dizer que nós fomos chamados para o louvor e glória do nome do Senhor aqui na terra. O Senhor fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para o louvor e glória do seu nome. Então entenda isso. Dê o seu melhor. Eu quero incentivar você a dar o seu melhor aí na sua igreja, na sua casa. Dá o seu melhor para Deus. É a sua melhor música, pastor, mas eu sou desafinado. Meu irmão, vai lindo, vai lindo, vai lindo. Só que clamando que ele é santo, santo, santo. Como disse o pastor Manuel, começa no natural e cai dentro do espiritual. Mas vai indo, vai indo. Deus, ele não olha a tua afinação, Deus olha o teu coração. Porque a adoração começa de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E aí a gente fecha, pastora, falando de uma revolução, né? Como assim, pastor? Falar de uma revolução. Quando eu entendo que que Deus merece o meu melhor, existe uma pessoa que ele teve na terra e nos ensinou o melhor de Deus. O melhor de Deus passa pela oração do Pai Nosso. Sabe aquela oração? Quem não conhece o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus ensinou o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso aponta para uma revolução. Uma revolução no relacionamento para com Deus. Sim. Naquela época, as pessoas reconheciam Deus como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, mas não tinha esse relacionamento de Pai. E Jesus, ele começa dizendo: Pai, Pai Nosso. Deus, ele merece o nosso melhor. Então o meu melhor, ele vem mediante o meu relacionamento para com Deus. Só através de um relacionamento com Deus é que nós vamos alcançar que Ele é o nosso Pai. E alcançar o nosso melhor. Eu vou falar para você, você vai alcançar o máximo do teu potencial. Mas o máximo do teu potencial, você, meu filho, você, minha filha, só vai alcançar quando você se relacionar intimamente com Deus. Começa hoje a chamar Ele de Abba, a chamar de Pai, Paizinho. Então Jesus já começa falando Pai Nosso, tá? Ele começa a nos aproximar de Deus. Ele nos aproxima de Deus dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Já não é mais aquela situação de meu Deus, que medo. Agora é Pai Nosso, é um momento íntimo. Mas ao mesmo tempo ele nos lembra que ele não é terreno. Isso. Ele vai dizer: Pai Nosso que é Pai Nosso, é Pai que estás no céu. Ou seja, tu é meu Pai, mas tu não é terreno. Você está numa categoria superior. Você não pode ser tratado como os pais são tratados. O Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é o meu Pai, precisa ser honrado, porque ele vai continuar assim, ó. Porque nós somos os teus filhos. Nós fomos adotados. E a adoção tem o valor da filiação, o mesmo peso. E mesmo sendo adotados, o Pai olha para a gente, quando ele vai falar, o Pai Nosso que está no céu, ele apresenta uma declaração dizendo assim, ó: santificado seja o teu nome. Ou seja, tu é Pai, mas tu não é um Pai comum, tu é um Pai superior, tu és o Deus Todo-Poderoso, Yeshua Mashiach, tu és aquele que era, aquele que há de vir, tu és o Pai das luzes, o Deus da criação, o único e real Criador. Agora eu quero me aproximar, santificado seja o teu nome. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu estou aqui para te adorar, que seja santo o teu nome na minha vida. Exaltando a grandeza, a santidade e a glória do nome do Senhor. Começa uma revolução de relacionamento. Porque, meu amado, agora que eu vou falar para você, quando você começar a dar o seu melhor. Pô, pastor, mas eu estou dando o meu melhor. Você pode dar mais. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de sua camisa, não. Dá o seu melhor intimamente para Deus, perdão. Quando você começar a dar o seu melhor para Deus, vai começar a vir uma revolução de intimidade, uma revolução de relacionamento. Vai ser uma aproximação tamanha de Deus para a tua vida, que você vai começar a ter sonho, você vai começar a ter visão, você vai começar a ter revelação, você vai começar a ver certas coisas, você vai começar a receber certos tesouros de Deus, tesouros que estão ocultos. Por quê? Porque você está se relacionando, não mais como antigamente. Agora você entende a sua posição de filho e reconhece ele como pai. Você está valorizando a paternidade de Deus na tua vida. E aí, outra coisa que a oração também fala, a gente já está finalizando: venha ao teu reino. Quando Jesus fala venha ao teu reino, é porque
Guarda que eu vou falar para você. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Daqui a 10 dias João Pedro faz um ano. 15 de abril. Nos tempos de hoje, a gente pode falar isso com toda certeza. A humanidade está cada vez mais egoísta. A humanidade está cada vez mais egoísta. A humanidade está cada vez mais egocêntrica. A humanidade tem uma soberba. E quando Jesus fala que vem o teu reino, porque quando o reino de Deus vem, esse ego é quebrado. Quando o reino de Deus vem, essa situação, essa visão só do eu, só vem a mim é quebrada. E Jesus está falando assim, olha, esse mundo está muito egoísta. Precisa ter um nível, precisa vir o reino de Deus para levar essa humanidade a um nível maior de intimidade, a um nível maior de realidade, a um nível maior de busca, a um nível maior de entrega. E esse nível só vem quando o reino de Deus vem. Então quando Jesus fala assim, venha o teu reino, o que Jesus está falando? A humanidade precisa de um nível a mais. Então venha o teu reino. O reino de Deus é gozo. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça e muito mais. Jesus está falando, venha o teu reino. O Rio de Janeiro precisa do reino de Deus. A Taquara precisa do reino de Deus. A Tijuca, o Meier, a Barra, Recreio, Olaria, Pavuna, São Paulo, do Iapoca ao Chuí, todos precisam do reino de Deus. Precisa ter transformação. E quando a gente almeja um relacionamento mais estreito com Deus, quando a gente almeja mais de Deus, a gente precisa pedir ao Senhor e clamar, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino no meu casamento, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na vida dos meus filhos, venha o teu reino na vida no meu local de trabalho, venha o teu reino. É necessário pedir, desejar, almejar, buscar o reino de Deus, para que a cultura dos céus esteja entremeada, esteja grudada mesmo no nosso coração. É uma cultura do céu, tem que estar assim, a pessoa chegou na tua porta, abriu, entrou na tua casa, pô, mas é familiar, tem que sentir que tem uma atmosfera diferente. A pessoa quando entrar na tua casa, ela não tem que falar palavrão e pedir desculpa. Não. Ela já tem que sentir que aqui eu não posso falar palavrão. A pessoa quando chega na tua casa não tem que pedir uma cerveja, não tem que pedir um vinho, não tem que fumar um cigarro. Ela sabe que na tua casa não pode, porque a atmosfera é outra. É um local santificado. É um local santificado. E você, vou falar pra você, você não precisa botar uma placa na tua casa falando aqui não pode, aqui não. O que você precisa? Senhor, que venha o teu reino. É um pedido evangelístico. Que venha o teu reino na minha casa. Mas pastor, minha família é assim, sabe? Que venha o teu reino na minha família. Você é a maioria, mulher. Você é a maioria, homem, lindão, lindona. Que venha o teu reino, Deus. E precisamos também fazer com que o reino de Deus permaneça. Porque não basta somente chamarmos pelo reino. Aí quando ele entra, que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que o reino dele permaneça. Por isso que a Bíblia diz que nós daremos frutos àqueles que são podados, tá? Os que são cortados. Que nós daremos frutos, mas que frutos que permanecerão. Ou seja, a vontade de Deus é que o fruto do reino dele na tua casa permaneça. Meu amado, pastor, pastora, diácono, diaconisa, levita, ministro, ministra, bispo, reverendo, apóstolo, não sei. Pode que eu vou falar para você, a presença de Deus. O reino de Deus precisa permanecer na tua casa com a porta aberta ou com a porta fechada. Na tua casa com a tua presença ou com a tua ausência. Precisa, e não vem falar para mim que isso é doutrina, que isso não é doutrina não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, porque o que acontece? Se eu era uma coisa e aceitei a Jesus, e sou transformado. Se eu permaneço fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, eu ainda não aceitei, não me converti. Salvação para os salvos, preciso me converter de novo. Conversão, salvação, você tem que ter mudança radical de vida. Você e Deus, o teu tempo é por reino, é por reino, é por reino. E às vezes a gente vê que tem muita gente na igreja que não pensa dessa forma. Acha que pode aceitar Jesus, estar no mundo e permanecer da mesma forma que era antigamente. Porque a pastora falou crente perdido. Tem muito crente perdido dentro da igreja, querido.
Vou falar para você, tem muito crente perdido, pastor, mentira, tem, meu amado. Tem muito crente se embriagando, não importa o que a igreja A ou a igreja B fala, eu respeito e não vou citar nome, mas lá na nossa casa, não é esse o direcionamento que Deus deu. Se é para membrar lá na casa, então honra a visão que Deus deu para o ministério. E a visão que Deus deu para o ministério não é essa. A visão que Deus deu para o ministério nós já sabemos, nós já falamos lá. Então eu preciso entender o seguinte, que eu não ando por vista, eu ando por fé. E quando eu tenho fé em Deus, eu honro e respeito, porque a fé aponta também para a lealdade. Eu preciso ser, o que eu sou na igreja, eu preciso ser dentro de casa. E o que eu sou dentro de casa, eu preciso ser na igreja. Se isso não está acontecendo, tem área na tua vida que você precisa se converter, filhinho. Tem área que na vida tem que haver conversão. E seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é o quê? Que nós estamos aqui para ser o quê? Cartas vivas. Cartas vivas. E essa é a vontade de Deus. E Romanos 12:2, o apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você vai falar assim, pô pastor, você está metendo o cajado. Não, tô não, querido. É só a palavra, tá? Mas eu vou falar para você, guarda em nome de Jesus. Quando o Senhor fala na oração também o pão nosso, o que Jesus está falando? Jesus ele está orando ao Pai pela minha, pela dela, pela nossa necessidade terrena. O pão nosso de cada dia, é um pedido, tá? Não é algo, até eu já reconheci, não é algo sem importância, não é qualquer comida, é uma comida saudável, é uma comida necessária. Então Deus ali está orando, Jesus, ele tá, o verbo que se fez carne, ele está rogando a Deus na figura de Pai, o Filho falando com o Pai, pedindo que não falte o pão para nós. Deus merece ou não merece o nosso melhor? Merece, querido. Merece o nosso melhor. Então, para a gente poder finalizar, ele ora também pelo perdão das dívidas. Perdoa as nossas dívidas, tá? E daí, aí para mim, pastora, algo que Deus falou comigo, até falei lá no estudo, essa palavra perdão aponta também para a redenção. Sim. Perdoa as nossas dívidas, é um momento de redenção. Tem muita gente que está devendo, mas não é só SPC Serasa, não. Você está devendo pedir perdão a uma pessoa, você está devendo perdoar pessoas. Você está precisando buscar redenção para a tua vida, querido. Então, qual é a oração de Jesus? A oração de perdoa as nossas dívidas. Jesus também está clamando para que a igreja, nos dias maus, que o apóstolo Paulo falou de Efésios, que nós vivamos, alcancemos um tempo de redenção, mudança, transformação de vida. Amém? Amém. E aí a gente finaliza, tá? Hoje a imersão dizendo que Deus ele merece o nosso melhor. Posso orar por você? Pedir pastor fazer essa oração. E nós vamos orar também, pastor, agradecendo, abençoando os irmãos que entraram, você que está aí nessa live. E vou orar também pelas tuas finanças, para que Deus abençoe o teu mês de abril. Eu quero agradecer a lealdade de cada irmão agora. Muito obrigado. E nós vamos orar para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Conta de luz, conta de água, conta de gás, questão alimentícia, que o Espírito Santo supra todas as coisas. Você que está precisando aí, meu querido, você que está precisando agora de uma bênção para poder pagar a escola do seu filho, você que está precisando de uma bênção para poder comprar um pão, comprar uma carne, a pastora vai estar levantando um clamor. É uma oração breve, Aguenta mais um pouquinho, fica em espírito de oração, porque Deus vai suprir você que está frustrado, porque essa situação que está passando, você está achando que quebrou de vez, que não vai ter de onde tirar para honrar com seus compromissos. Nós vamos orar agora, porque eu creio no poder da oração. Abre aí Provérbios 3,16, por favor. Eu creio no Deus que valoriza a semente 3,16, que é liberada. A cada semente que você já liberou lá na nossa casa, Deus ele não é ingrato. Deus ele vai lembrar de cada semente. Lê para mim, pastora. Na mão direita. Na mão direita, olha aí, pega aí para sua vida. Na mão direita, sua mão direita. Aponta para a destra. Sua mão direita. Fala, pastor. A sabedoria lhe garante vida longa. Opa! Mão direita eu tenho sabedoria e vida longa. Mão direita eu tenho sabedoria e vida longa. E na mão esquerda?
riquezas e honra. Na mão esquerda eu tenho riquezas e honra. Nós vamos orar agora, porque a tua oferta, o que você fez, tanto no presencial quanto no online, Deus não é ingrato. E você que não pode ofertar, Deus também não é ingrato. A oferta não começa da tua carteira, ela vem do coração. E nós vamos orar agora, para que vida longa e sabedoria recaiam sobre a tua vida, para riqueza e justiça recaiam sobre a tua tenda, sobre a tua casa. Você é a sua igreja, nós vamos orar por todas as igrejas evangélicas, que precisam, que estão dependendo, padecendo a questão financeira. Cada um sabe a sua luta, querido. Manter um ar-condicionado ligado, né, pastora? Água para as crianças, lanchinho para as crianças, manter água para a igreja não é fácil, mas Deus também não disse que seria fácil. Mas quando nós damos o melhor e o nosso tempo está focado para o reino, para a cultura do reino, eu entendo que o nome do Senhor em todo o tempo vai ser glorificado. Então nós vamos orar agora. Você que vai ofertar, você que pode fazer um pix, está aí os dados bancários da igreja. Você que não vai ofertar, não se preocupe, não é por força nem por violência, mas a gente vai orar por você. Que essa live, você que está assistindo, seja um instrumento de bênção para a tua vida. Oremos em nome de Jesus. Espírito Santo Aleluia. de Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos ajuda, ó Pai, para que nós possamos ter bom ânimo, ó Deus, para que nós possamos nos esforçar, ó Pai, para cada dia, diariamente, Aleluia. entregarmos a Ti, Senhor, o nosso melhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ser bons filhos, ó Pai. Queremos nos dedicar cada dia mais e mais em nos aproximarmos de Ti, ó Deus, porque nós queremos o Teu reino sobre as nossas vidas. Nós queremos o Teu reino na nossa casa. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, ó Pai. Tu conheces, Senhor Jesus, o profundo e o escondido. Tu sabes o que cada um necessita neste momento. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, entra com providência. Venha com o Teu socorro, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente no momento da angústia, Senhor. Então é a Ti que nós te clamamos no momento, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, com Teu socorro. Venha, Senhor Jesus, e abençoa, ó Pai, as finanças da Tua igreja, dos Teus filhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, supre, Senhor, aquilo que eles estão necessitando, ó Pai, se é um de alimento, se é um emprego, se é um medicamento, ó Pai, que o Senhor possa levantar, Senhor Jesus, ajudadores, para que possa suprir, ó Pai, a necessidade do Teu povo, para que possa suprir, Senhor Jesus, o que os Teus filhos estão necessitando neste momento, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai zeloso, e não deixará faltar nada a cada um dos seus, porque o Senhor tem olhado e tem cuidado, Senhor, tem trabalhado por aqueles que em Ti esperam, ó Pai. Então entra, Senhor Jesus, com providência, movimenta as águas em favor da Tua igreja neste momento. Nós te suplicamos, ó Pai, abençoa também, ó Pai, a bolsa apostólica das igrejas, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama em cada líder, ó Pai, uma unção de administração, que eles possam, Senhor Jesus, administrar o dinheiro de forma sábia, de forma correta, de forma íntegra, Senhor, para que as suas agências possam permanecer com as portas abertas, para que nós possamos, Senhor Jesus, atender aos necessitados, para que nós possamos apregoar o ano aceitável do Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus, levar o Teu nome, ó Pai, a cada criatura necessitada. Espírito Santo de Deus, que neste momento o Senhor possa derramar paz, ó Pai, nos corações, que o Senhor possa derramar alegria, Senhor, que o Senhor possa, no momento de tristeza, de angústia, derramar, Senhor Jesus, o Teu óleo, a Tua unção, Senhor, porque onde o Senhor se faz presente, ó Pai, ali a abundância de alegria, Senhor, e de prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos terminando. Deus abençoe tua vida. Quero te pedir, falei no início, eu vou te pedir mais um favor. Nos ajude no YouTube. Entra lá, Nova Jerusalém Taquara. Nova Jerusalém Taquara. Essa palavra falou com você, daqui a pouco meu cunhado Cadu vai pôr lá no YouTube. E você não só apenas visualiza e compartilha, mas clica, aperta e dá um joinha. E isso faz com que o YouTube entenda que aquela mensagem, aquele vídeo é relevante, tá? Faça isso a partir de hoje.
tanto na imersão quanto nos chamados para vencer, nos cultos aos domingos. Tanto os cultos que serão transmitidos ao vivo pelo YouTube e os cultos que serão postados. Nos ajude nesse momento que estamos nos tornando agentes de multiplicação do reino. A nossa agenda, domingo, não, amanhã Célula dos Jovens, tá? Célula dos Jovens, Avenida dos Mananciais, 995 Taquara, tá? A partir das 18h30. Sábado, estudo da Bíblia, Mateus, 8, 9 e 10, com o pastor Márcio, 16 horas, Avenida dos Mananciais, 995. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 100% online pelo Facebook. E culto de celebração. Ei, presta atenção. Quero ver você no culto presencial, se for possível. Culto presencial domingo, tá? É Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara, a partir das 16h30. Mulheres, lindas, princesas do Senhor, coloque a sua melhor roupa, o seu melhor perfume. Varões, lindos, príncipes do Senhor, preparem o cabelo, façam a barba, coloca aquela beca e vamos juntos, capricha no perfume, varões, vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Se alegra, porque você está de pé e você está vivo. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Vamos dar a bênção apostólica, tá? Muito obrigado por ter estado conosco. Que Cristo continue sendo, deixa eu botar aqui, Cristo continue sendo a luz da tua família, guiando e instruindo vocês dia a dia, tá? Fique em paz, que Deus abençoe. Tenha uma noite de sucesso. Coloca aqui, se você precisar de oração, tá? Esse é o nosso WhatsApp pedido de oração. Esse é o nosso WhatsApp de pedido de oração, tá? Precisando de oração, manda pra gente. Nós estaremos orando antes e também domingo lá na nossa casa. Mas manda o nome completo, não precisa contar a história toda. Só manda o nome completo que nós vamos apresentar junto com os pastores, o corpo diaconal da igreja, domingo lá na nossa casa. Você tem uma noite de paz, tá? De alegria. Hoje é aniversário do Thiago Souza. Tiago, que Deus abençoe tua vida. Parabéns para você, que Deus abençoe a tua família. Você, Gisele, Luísa, são presentes de Deus para esse ministério. Amém. Tá? Feliz aniversário, meu amigo. E não se esqueça, quero ver você. Fique em paz, Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós. E você, Igreja do Senhor, que entende a necessidade de dar o melhor para Deus, em uma só voz, diga amém. Fique em paz, ó. Deus te abençoe. Ah, não se esqueça, somos família, somos igreja. Deus te abençoe, querido. Noite de paz, queridos. Fiquem com Deus. Um beijo para cada um de vocês. Beijo não pode faltar. Feliz aniversário, Thiago. Deus te abençoe. E obrigado por permanecer conosco até o final. Amém, queridos.